Esse é o Eminência e nesse vídeo a gente vai falar dos melhores animes de 2025, pelo menos segundo o Sakuga One aqui, né, na questão animação, produção e staff. Eles fizeram aqui, a Sakuga One fez uma thread insana, como sempre, né, o trabalho dos caras é insano, falando quais foram, na opinião deles, os melhores animes de 2025 no quesito animação, produção e staff. E, obviamente, isso não significa que esses são, de fato, os melhores animes de 2025. Essa aqui é uma lista, primeiro que, por mais que ela seja técnica, né, eles sempre são muito técnicos nas análises deles, é uma lista opinativa, é uma lista que mostra que a opinião, reflete na opinião, provavelmente, dos ADMs aqui da Sakuga One, mas que não deixa, como eu falei, de abordar a parte técnica. Então, por isso que eu achei interessante fazer esse vídeo, porque é uma opinião mais centrada, né, tentando ser um pouco mais neutra. E, como eles falam aqui, essa lista não tem uma ordem de melhor para pior, e sim a ordem de lançamento por temporada, né? Então, desde janeiro de 2025 até dezembro de 2025, foi na ordem de lançamento, para não ser injusto com nenhum anime. E vai ser um vídeo bem direto ao ponto, tá? Eu não vou aqui ficar falando muito sobre cada um desses animes, porque tem muitos animes nessa lista. Então, demoraria muito. Esse vídeo teria, assim, mais de 1 hora de duração se eu fosse falar exatamente sobre cada um deles. Por isso que eu vou falar meio que por cima, eu vou dar minha opinião e vou falar o que eu acho, se eu assisti, se eu não assisti. Já adianto que muitos desses aqui eu não assisti ainda, estão na minha lista, mas eu não consegui assistir, mas muitos também assisti e eu posso falar pra vocês se de fato é legal ou não. Então, antes de qualquer coisa, se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu gostei e também considerem virar membro para apoiar ainda mais meu trabalho e receber todos os vídeos antecipados e conteúdos exclusivos para membros. E sim, eu tô voltando agora a fazer conteúdos exclusivos membros. E além disso, você vai ganhar todos os vídeos antecipados aí virando membro, você apoia demais o meu trabalho e é baratinho, não custa muito caro não. Se não me engano é R$5 aí o membro, é R$4,99, um negócio assim. E por mais que eu não receba esse valor todo, né, o YouTube come aí 30%, já ajuda bastante. Então eu agradeço demais a todo mundo que virou membro, muito obrigado. E vamos lá. Qual foi aqui o primeiro anime? O Kutsuria no Hitorigoto, que é o Diários de Apotecário. Esse anime aqui, caras, sinceramente, essa foi uma das maiores surpresas pra mim de todos os tempos. Porque eu lembro que quando eu fiquei sabendo desse anime, eu confesso que eu não dei muita bola pra ele. Mas eu vou falar pra vocês que é um anime muito bom. Não só um anime, mas é uma história muito boa. Muito, muito boa mesmo. Aqui eu falei que eu ia falar muito sobre eles, mas não dá. Tem uns animes que eu vou ter que mostrar aqui. Essa aqui é a segunda temporada, tá? Que eles estão falando especificamente, porque já tinha a primeira temporada e 2025 estreou a segunda. E esse anime é bom em todos os aspectos. Ele é bom no aspecto técnico, como o Sakuga One fala aqui. E é muito bom na parte escrita também, na parte criativa. Na parte de trilha sonora também é muito legal. E não é à toa que ele tem uma avaliação mega, mega positiva aqui no Anilist e no Animalist também. Tem uma nota aqui de 8.8 na segunda temporada. A primeira temporada ficou com uma nota de 8.8 também. Isso aqui é muito alto, tá? É simplesmente a primeira temporada é simplesmente o 20º anime mais bem avaliado de todos os tempos do Anilist. E isso não é pra qualquer coisa, não é pra qualquer anime não, tá? Isso aqui é muita coisa. É a segunda temporada aqui, né, no caso. E eu recomendo demais, tá? Se vocês curtem mistério, se vocês curtem aí um pouquinho de drama, tá? Não tem muito drama, mas tem um pouquinho. Eu recomendo demais, esse anime é muito bom mesmo, tá? Que mais? My Happy Marriage, que é o Shiwase Nakekon, né? Esse anime aqui eu confesso que me surpreendeu de estar nessa lista, porque eu assisti a primeira temporada e eu não achei tudo isso. Eu achei bem fraquinho, na verdade. Mas deixa eu mostrar pra vocês, vai. Aqui, o My Happy Marriage, essa aqui é a primeira temporada que eu assisti, ela ficou com uma avaliação de 7.7. Eu sempre falo, gente, nota não é tudo, eu sei que nota não significa nada, nota é só um número. É muito difícil você reduzir uma obra a um número, mas eu gosto de falar nota, porque a nota é um indicativo muito bom do que as pessoas sentiram, do que as pessoas estão sentindo, né, com aquela obra. Então é interessante analisar por esse lado, por isso que eu gosto de usar a nota, né, para ter uma noção do que as pessoas sentiram. E a avaliação desse anime é muito boa, tá? Pelo que ele parece, pelo que ele apresenta, né? 7.7 é uma nota bem alta. Pô, anime assim desse nível. Porque ele é bem mais simples, é uma produção mais simples, é um romance. Romance bem clássico, tá? Com drama, bastante drama. E tem uma pegada ali sobrenatural também. E a segunda temporada, que é essa aqui que a Sakuga One tá mencionando, ele destaca aqui que a direção ficou muito boa e com alguns momentos Sakuga. Pra quem não sabe, Sakuga são não esses frames, mas essas cenas, né? Muito bem feitas, muito marcantes, bem trabalhadas, especiais, digamos assim, né?
E, de fato, eu não assisti a segunda temporada, não... Esse aqui é o especial, a segunda temporada é esse aqui. Eu planejo assistir, tá na minha lista, tá? Eu ia continuar assistindo, mas acabou que teve tanta coisa esse ano que eu acabei não conseguindo. Então, quem sabe eu pego pra assistir essa segunda temporada, já que apareceu aqui nessa lista, que me surpreendeu bastante. Mas Zenshuu é um anime também que me surpreendeu, porque primeiro que é um anime original. E pra quem não sabe aí, eu tenho meio que um pé atrás com animes originais. Eu não confio muito em animes originais e é muito difícil um anime original ser verdadeiramente bom, tá? Eu acho que é bem raro, inclusive. Mas esse aqui ele é bem legal, tá? É um anime que fala sobre... É meio que um isekai, de uma animadora, né? Uma criadora de animes, ela vai pra um outro mundo ali, entra numa obra de uma autora que ela é muito fã. E é bem legal, tá? É uma história que ela fica um pouco confusa, meio embolada pro final. Mas como obra, é muito legal. Tem começo, meio e fim, bem legalzinho pra você assistir ali, assim, maratonar de uma vez. Os personagens são interessantes, tem uma trama ali um pouquinho beirando o edge ali, mas... É legal se você gosta de isekai, se você gosta aí dessa temática de criação de animes, né? É muito interessante. E aqui eles destacaram essa questão da direção e da animação, que realmente é um anime que é muito bonito. Ele não tem lá... a parte narrativa dele, pelo menos na minha opinião, não é lá essas coisas, não é tudo isso, mas a parte visual é muito legal mesmo. O que mais? Medalist. Medalist é um anime também que eu sempre ouço falar, mas eu nunca dei uma chance, porque sinceramente eu não curto muito animes de esporte, né? Animes que envolvem essas temáticas mais esportiva, competição. Mas aqui, segundo o Sakogohan, eles fizeram até um thread aqui e disseram que a questão técnica e o uso da CGI é muito bem feito nesse anime. E eu acredito, tá? Eu acredito porque você percebe aqui por essas cenas que eles colocaram que, de fato, tem cenas que nem parece que é CG, né? Que até, como fala, ele disfarçou bem pra caramba. E interessante ver esse anime aqui nessa lista, porque é outro daqueles que eu particularmente, né, pelo menos pro meu gosto, eu acabo deixando passar. Que mais? Soraio Utility. Esse daqui também não conhecia, confesso pra vocês, é um anime de golfe aí. Entra naquela pegada dos animes de esporte, que pra mim eu não... Sinceramente, gente... não sei nem dizer o porquê, mas eu não curto muito. É que eu acho que eu nunca fui uma pessoa muito atlética, muito... muito esportiva, então... Sei lá, não me chama muita atenção. Mas eu sei que tem animes de esporte muito bons, tá? Eu sei disso. Eu sei que tem Haikyuu, tem outros aí também que... Inclusive eu já até acompanhei alguns. Aquele... Como é que chama? Deixa eu ver aqui. Não, na verdade não acompanhei acho que nenhum. Tem alguns americanos, tipo assim, Granblue, que é comédia com esporte, são duas coisas que eu não curto muito. Eu meio que me forcei a ver esse anime pra ver se era tudo isso mesmo, mas infelizmente não é o tipo de anime que me agrada. Mas tem a ver com esporte, né? Blue Box, que de fato é um anime que tem esporte, que eu gostei, porque mais pelo aspecto do romance, né? Nem pelo aspecto do esporte. Mas tem outros aqui na minha lista que tem a ver com esporte, por exemplo, Ballroom, que eu quero assistir ainda. Aqui o Red Line, que falam muito bem também, eu queria assistir. Até o MF Ghost eu fiquei curioso pra assistir depois que teve dessa terceira temporada agora que vai começar esse ano. E aqui o On Dance também eu fiquei bastante curioso, confesso, pra assistir. Mesmo com todas as polêmicas aí do CG. Quem sabe eu dei uma chance pra mais animes de esporte no futuro, né? Mas por enquanto, sinceramente, não é muito minha praia. Aqui o Windbreaker, segunda temporada, também o Windbreaker anime de delinquentes aí. Eles destacam aqui o aspecto da direção e animação de ação. E de fato, esse também é outro anime que eu não dei muita bola, porque... Eu não sei porquê, sinceramente, porque eu acho que tinha muitas outras coisas pra assistir já. E acabei pulando esse daí, mas eu vi que muita gente gostou de Windbreaker. Então quem sabe, né? Se vocês me digam isso, vocês acham que vale a pena dar uma chance, porque... falaram bem aqui da direção de ação, né? Animação de ação. O que mais? Fire Force eu acompanho. E eu posso garantir pra vocês que é de fato muito bom mesmo. Por mais que digam aí que a terceira temporada teve aí um downgrade grande em relação às anteriores... De fato teve, tá? Mas não é tudo isso não, tá? Ele ainda não deixa de ser um anime muito bom, muito bem feito. Muito bem animado. Agora ainda vai começar agora... Cadê a próxima temporada aqui? Já começou, na verdade, a temporada de janeiro. Daqui a parte 2, né? Terceira temporada. Então, recomendo demais aí pra quem curte essas histórias mais distópicas, né? Porque eles passam num mundo distópico. Onde existem esses poderes de fogo que as pessoas... O que eu acho genial desse anime, é o que eu sempre falo, é o sistema de poder. A forma como o autor, aqui o Okubo, ele lida com os sistemas de poderes da obra. Porque assim, sistema de poder é um negócio muito complicado de escrever, porque você tem que manter a consistência, tem que ser criativo e ao mesmo tempo tem que saber o que você está fazendo. Isso é muito mais difícil quando você só tem um sistema de poder, tipo, uma forma de poder, que no caso de Fire Force é o fogo.
E diferente de outros animes, outras histórias, por exemplo, onde você tem água, os outros elementos, tem, sei lá, magias que tem possibilidades infinitas. Aqui não, aqui é um negócio bem restrito, é só fogo. E esse é um exemplo bom de como você restringir as suas possibilidades faz com que você consiga, às vezes, ter muito mais criatividade naquilo que você faz. E porque ele usa bem demais o sistema de poder, tá? Ele tem muita criatividade para escrever, não só o sistema de poder, mas tudo que ele escreve aqui é bem criativo. E eu acho bem legal. E o anime de Fire Force é muito bom na questão de animação também, trilha sonora. Então eu recomendo demais, de fato. Concordo aqui que foi um dos melhores do ano, sim. Como eu falei, os outros eu não posso testar. Mas Diário de Apotecária, concordo também, um dos melhores do ano. Esse aqui também, os que eu não assisti eu não posso atestar, né? Mas, por exemplo, o Zenshu. Não sei se eu diria que foi um dos melhores do ano, mas... se for pegar pelo menos animes originais, não teve tantos assim, mas pode dizer que é um dos melhores também. Que mais? Continuando aqui. Witchwatch. Então, Witchwatch, eu não gostei, tá? É muito difícil eu não gostar de um anime, mas o Witchwatch conseguiu fazer eu assistir isso aqui na força do ódio, tá? Porque eu meio que... Eu não fui com a expectativa errada, antes que vocês falem que eu fui com a expectativa errada. Porque eu sabia já que não ia ter foco em romance, tá? Eu sei que às vezes eu vou pensando, vai ter romance e tal. Eu sempre procuro primeiro pra ver se vai ter romance, né? Mas eu sei que esse não é o caso. Eu sabia já que não ia ter romance em Witchwatch. E caramba, tô procurando aqui. Tá filtrado em 2006. E eu já sabia que não ia ter romance. Eu já sabia que ia ser o foco maior na comédia. Mas assim, infelizmente, não é o tipo de anime pra mim, tá? É muito pastelão, é uma comédia bem forçada. Inclusive, até a pessoa que curte comédia fez umas reviews aqui bem pesadas com esse anime aqui. A nota dele ficou bem assim, mediana, 7.2, uma nota até que razoável. Mas o nível de... É o que eu falo, não condiz com o nível de produção. Primeiro que ele teve 25 episódios, então eu acho que foi bem maçante, tá? Porque você vê que tem muitos episódios ali que foram literalmente fillers. E tem um negócio também desse anime aqui, que é da obra que eles fizeram, que eu acho que fosse... É a única coisa que eu acho que ficou, assim, de fato muito boa, sensacional. E que, inclusive, eles sabem disso. É o arco. Deixa eu ver se eu acho os personagens aqui. Porque tem vários personagens. Esse é outro problema do anime. Tem muito personagem. Você percebe que o autor não sabe lidar muito bem com todos os personagens. Não consegue, né? É o mesmo problema de Boku no Hero. Quando você tem muito personagem bom, com potencial, infelizmente você não vai conseguir lidar bem com todos eles. Isso é normal. E por isso que eu não gosto quando tem tanto personagem assim que acaba sendo mal desenvolvido. Mas tem uma personagem aqui, essas duas personagens aqui. É uma mangaka, ela é uma aspirante a mangaka que ela desenha. E essa professora que ela escreve, né? Elas são fãs de animes lá, de um mangá que tá... É um mangá fictício que passa dentro da história do Witchwatch. Isso eu acho genial dessa obra, é que a história dessas duas personagens é tão boa. E eles sabem disso, e eles dão muito foco nessa história delas aqui. Inclusive, eles criaram um anime fictício dentro do anime, com abertura, que a música também é muito foda, muito boa a música que usaram pra abertura desse anime, dentro do anime. Que, se eu não me engano, é do Ali, né? Alai, que é o mesmo que canta a abertura, a primeira ending de Jujutsu, se eu não me engano, é a primeira ending de Jujutsu, isso aí. Que é Lost in Paradise. E eles fizeram essa música pra esse anime também. É assim, de longe é a melhor coisa desse anime, tá? É o arco dessas duas personagens, dessa mangaka e da professora. Porque elas são muito engraçadas, a comédia delas funciona bem, não é forçada. E é tão interessante que você queria que continuassem abordando essa história delas. Esse é um caso muito curioso que daria pra ter um anime, uma história focada só nessas duas personagens, tão legais e tão boas que elas são. E, infelizmente, o autor não consegue abordar tudo isso, né? Ele tem que focar nos outros personagens. Mas eles sabem que elas são boas. Eles sabem tão bem. Eles sabem tanto que eles focaram... tem arcos lá dentro do anime focando só nelas. E isso é o genial desse anime. Esse eu curti pra caramba. E eu acho que a melhor coisa desse anime são essas duas personagens aqui. E aqui eles colocam como destaque técnico. Eu concordo que como tecnicamente, né, ele é muito bem feito de fato. Ele tem o traço muito bonito, as animações muito bem feitinhas quando precisa ser. Trilha sonora legal. Mas a minha questão é mais... Eu sempre foco mais na questão da história, né, da escrita. Por isso que isso pesa muito mais pra mim. Então por isso que eu não gostei tanto. Continuando aqui, Lazarus eu vi que foi uma decepção pra muita gente. É um anime que eu pensei em assistir, mas eu acabei não pegando, porque eu já meio que previ que aconteceu o que aconteceu. Que a história ia dar uma derrocada pra baixo e eles não iam conseguir desenvolver muito bem. De fato foi o que aconteceu, mas questão técnica eles destacaram.
que foi uma produção bem acima da média. E de fato foi, porque vocês percebem aí não só pelos trailers, mas pelas cenas que eles vivem colocando na internet aí. Tem muita cena legal e bem feita aqui nesse anime. Mas a questão da história é como eu falo, é o que pesa mais pra mim. Então por isso eu acabei não assistindo. My Hero Academia Vigilantes, também curti demais isso daqui, tá? Eu sempre digo que... E pra mim isso aqui era o que Boku no Hero deveria ter sido. Eu acho que Boku no Hero, pra mim pelo menos, seria muito melhor se ele tivesse essa narrativa muito mais realista, mais sóbria, mais focada mais na realidade, mais nas pessoas reais. E não nos super-heróis super poderosos. Porque é que nem aquela história do Superman e do Batman, né? Qual que as pessoas costumam se conectar mais? Com o Batman ou com o Superman? Geralmente é com o Batman, porque o Batman é um ser humano mais real, né? Um ser humano mais próximo do que nós temos. Eu sei que ele é bilionário e não é próximo de muitas pessoas, mas assim, o fato dele não ter grandes superpoderes e o poder dele ser ali o dinheiro primeiro, né? E o treinamento dele. Então ele é mais humano do que o Superman. Então eu acho que My Hero Academia seria muito melhor se fosse focado mais nessa parte aqui das pessoas reais. Não que My Hero Academia seja ruim, não é isso que eu tô dizendo. E, de novo, eu não tô querendo dizer que My Hero Academia é ruim. Muito pelo contrário, eu gostei bastante, eu gosto bastante de My Hero Academia. Mas, de novo, pro meu gosto pessoal, eu acho que Vigilantes é uma obra que me agrada muito mais. E eu acho que My Hero Academia, no geral, seria muito mais interessante pra mim se ele seguisse mais essa linha aqui do Vigilantes. To Be Hero X. Esse daqui, eu não assisti ainda, tá? Eu pretendo assistir. Mas eu tenho umas ressalvas com esse anime. Eu sei que ele tá muito hypado, que as pessoas falam que ele é muito bem feito. Eu acredito, tá? Eu não duvido que ele seja de fato muito bom. Mas eu tenho um probleminha leve com isso aqui, tá? Essa mudança, esse apelo que eles fazem. Porque assim, isso aqui obviamente vem inspirado de Arcane. Pra quem não sabe, Arcane é uma série aí baseada em LoL, League of Legends, que fez muito sucesso. E usa essa estética aqui mais 3D, um pouco mais assim, nesse tipo aqui, nesse estilo. E isso aqui é obviamente inspirado em Arcane. Só que To Be Hero X eles mudam constantemente o estilo visual. Isso é legal, mas ao mesmo tempo eu acho que é um recurso que tá ficando um pouco cansativo. Pelo menos pra mim, tá? Porque assim, por mais que eu não tenha assistido ainda, eu vejo clipes na internet, eu vejo o que o pessoal tá falando, eu vejo as impressões por aí. E assim, eu não curto muito essa estética, tá? Essa estética 3D de Arcane, não curto, sinceramente, tá? Sinto muito, mas não é um negócio que me agrada. Eu curto muito mais isso aqui, essa pegada 2D. Mesmo que seja mais cartoonizado, assim, mais... um pouco mais estilizado. Eu acho muito mais interessante. Mas como eu sempre digo, né? O meu foco sempre vai ser na narrativa. O meu foco principal é no storytelling, na narrativa. Então eu relevo muito, muito mesmo da parte visual. Mas eu confesso que quando chega nessa parte aqui, como no To Be Hero X, que eles ficam mudando constantemente, e como isso acaba virando meio que o ponto central ali do negócio, sabe? Isso acaba enchendo um pouquinho o saco, mas... Enfim, eu relevo isso, tá? Isso não, como eu disse, não vai me impedir de assistir. Mas eu queria só deixar essa ressalva aí. E aqui eles falam que é o destaque técnico para a direção de animação 2D e 3D, que é uma produção espetacular. Eu acredito, de fato, deve ser. E eu ainda vou assistir sim, tá? Summer Pockets, esse anime aqui... me surpreendeu também estar nessa lista, porque é um anime que eu tô assistindo. Eu ainda tô assistindo, sim. Eu estou assistindo por quê? Porque eu tive que dar uma pausa. Porque eu acabei na temporada... Quando começou a temporada de outubro, eu ainda tava com alguns animes pra terminar. E acabou que eu não consegui terminar todos. Então eu tive que pausar alguns. E no caso eu pausei Summer Pockets. Eu tinha assistido 9 episódios. Só que ele tem 26 episódios. E ele teve 2 cursos, né? E acabou ficando muito pesado pra mim. Mas é uma história que eu gostei, tá? Eu gostei que é baseado numa visual novel. Pra quem não sabe, visual novel é um jogo onde você toma algumas decisões ali. Você influencia na narrativa. Você basicamente segue uma linha narrativa, mas você toma algumas decisões que mudam as rotas, né? Tem várias rotas de vários personagens. E esse anime aborda essas rotas. Esses personagens aqui. E aqui, pelo que eles falam, essa direção de desenhos polidos com eventuais sakugas. E, de fato, concordo que tem muitas cenas bonitinhas nesse anime. Mas, no geral, eu achei ele um anime bem mais básico, assim. Ele não esbanja essas cenas, tá? Ele não é sempre que aparece esse tipo de cena aqui. Mas, de fato, quando aparece, você percebe que é muito bem feito. E eu pretendo terminar, sim. É um anime que eu gostei. Eu tô gostando até onde eu assisti. Mas só como ele é um tema, ele aborda temas um pouco mais pesados, mais sérios, sim, eu acabei deixando ele de lado pra eu conseguir acompanhar as outras coisas que lançaram em outubro. Mas eu vou voltar nele. Que mais? Soul Shimin. Esse anime aqui também eu ouvi falar dele.
Só que eu acabei não acompanhando porque também não fazia muito, assim, não bateu muito comigo. Que é uma temática mais de investigação, mistério e de colegiais, né? E sempre que tem colegial no meio, eu fico, parece que, eu sei que é um erro meu, eu sempre fico meio que esperando um romance ali. Será que vai ter romance? E acaba que nem sempre tem e tá tudo bem, tá? Isso é normal, eu sei que é um erro meu querer esperar o romance de tudo, e é um erro que eu até tô me policiando pra não cometer tanto assim, porque eu acabo injustiçando várias obras, tipo essa daqui. Um dos melhores trabalhos de direção de 2005, eles falam. E isso aqui é um negócio que eu deveria assistir. Deveria, de fato. Eu reconheço que eu deveria assistir, porque não só porque Sakugon tá falando aqui que é um dos melhores diretores de 2005, não. É porque é um negócio que eu deixei de assistir por um preconceito meu. Então eu aproveito aqui para reconhecer essa minha falha, sabe? Esse preconceito que eu tenho com obras que não tem tanto romance. Eu não sei por que eu faço isso, mas enfim, é um negócio que eu tô tentando mudar um pouco e dar uma chance a mais pra essas obras aí que não tem tanto foco em romance, porque de fato o negócio aqui tá absurdamente bem feito. E quem sabe, né? Quem sabe eu pego isso aqui. Inclusive, deixa eu até pegar aqui. Vou copiar aqui o nome pra procurar aqui, fica mais fácil no Anilist. Esse anime aqui, pra quem não sabe. E eu quase assisti esse anime, esse que é o problema, né? E ele tem uma sequência também, teve uma continuação que também estreou na temporada passada aqui na verdade foi a temporada passada, a anterior, de junho. Que a primeira temporada é de julho. Julho de 2024. Então eu lembro quando ele começou. E essa aqui eles falam da segunda temporada, que foi ano passado. Mas enfim, quem sabe eu volto aí e dou uma chance pra ele, porque de fato parece estar bem legal. Uma avaliação bem alta aqui, 7.4, 8. A segunda temporada ficou a avaliação 8.1. Então é uma indicativa, né? O que mais? Mobile Suit Gundam. Gundam, esse GQ-X. E Gundam é uma série também que eu nunca acompanhei. Eu não sou um fã de Gundam. Por mais que eu goste pra caramba da temática de robô gigante, de mecha. Gundam eu nunca dei uma chance, porque por vários motivos. Primeiro que Gundam é tipo, sei lá, tipo assim, é tipo Fate, né? Por onde eu começo a assistir? Eu sei que Fate é mais simples, que a pessoa fala que você pode assistir, não tem uma ordem certa, você pode assistir qualquer um. Sei lá, tipo Monogatari, por qualquer ordem certa, você tem que ler um manual pra assistir a ordem correta do negócio, né? E eu meio que sentia isso com Gundam, mas eu percebi recentemente que não é bem assim que funciona, né? Então meio que você pode assistir uma obra dessas sem ter conhecimento das outras. Deixa eu até pegar aqui pra mostrar. Que eu até lembro quando ele lançou. Foi aqui na temporada de abril de 2025. Apesar de ele ter uma avaliação um pouco mediana pra baixo, 6.8, tem isso aqui. Eles falam muito bem exatamente desse da parte técnica, né? Vamos ver o que eles falam aqui. Alguns senhores se divertiram ao misturar o sentimento de evangelho com acontecimentos cruciais da franquia Gundam. Ou seja, ótima direção e animação. Então, é um negócio que já me atrai também, porque é uma premissa que eu acho interessante, misturada com essa parte técnica bem feita. Então eu acho que também valeria a pena. É o que eu sempre falo, o problema é a quantidade de coisas que a gente tem pra assistir agora. Porque o pessoal reclama, é o que eu sempre falo nos vídeos, o pessoal reclama que o anime tá morrendo, não tem muita coisa pra ver, tá tudo ruim, nada presta. Mas não, gente, vocês pegam pra pensar, pra analisar, tem muita coisa boa. E voltando a usar de exemplo de novo aqui a temporada de janeiro de 2026. Tipo assim, o que você deixaria de assistir daqui, sabe? A maioria das pessoas vai tentar assistir tudo. E não dá pra você acompanhar tudo. Tem muita coisa legal aqui. E eu tive que parar algumas coisas, eu tive que deixar algumas coisas de lado, porque não dá pra acompanhar tudo. Não dá. Esse Isekai aqui, meu Deus do céu, esse anime. Eu vou abrir o adendo e falar desse anime aqui. Que esse anime aqui é um dos piores animes que eu já vi na minha vida, tá? Esse aqui do Isekai do Cheats Kill. É muito ruim, muito mal feito. Em todos os aspectos. O aspecto visual é o que menos peca, porque ele é bonitinho, tem uns traços bons ali, mas a animação é terrível. Desculpa se você gosta desse anime, mas cara, eu sou uma pessoa que eu assisti bastante Isekai. E esse aqui não dá pra defender. Tipo assim, geralmente a gente tenta defender os Isekais com diversos, mas esse aqui não dá, cara. Esse aqui é indefensável. Eu assisti até o final. Nossa, não, eu até fui maldoso. Dei 3 pra ele. Eu acho que ele merece mais de 3, sei lá, 4. Vamos pôr 4 aqui pra ele. E ele vai lançar a segunda temporada. Na verdade, não é a segunda temporada, é um especial. E eu queria assistir esse especial também. Eu quero ver se eles vão melhorar, o que eles vão fazer com esse anime aqui, porque, pelo amor de Deus. Mas enfim, basicamente é isso, né? Tem muita coisa pra assistir. E é basicamente por isso que eu não assisto tudo, porque não dá, é impossível. Mas eu vou tentar dar uma prioridade aí pra algumas coisas assim. Aqui, Uma Musume, Cinderella Grey. E esse aqui também, falam bem demais esse anime. Muitas pessoas
inclusive no Discord do canal. Se você não conhece, entra lá, tem o link aqui na descrição pro Discord aqui do canal. Muitas pessoas recomendaram esse anime aqui, falaram que o Uma Musume é muito bom. E de novo, tem aquela pegada de esporte. Mas não é bem um esporte, né? Porque é corrida de cavalo, só que com garotas cavalo. Enfim, é uma premissa bem doida, mas eu quero dar uma chance. Esse anime aqui eu também coloquei na minha lista. E aqui eles falam que a direção e às vezes a animação. O cronograma deu uma rasteira grande nisso aqui. De fato, eu ouvi dizer também que teve alguns problemas por causa do cronograma dos prazos, né? Mas também tá na minha lista, tá? O Musume eu pretendo assistir ainda. Apocalipse Hotel também é um que eu quase assisti, mas acabei abrindo mão em detrimento de outros. E aqui falam que a direção e a animação é um projeto muito sólido. Eu acredito também. E se eu não me engano, esse aqui é original, né? Deixa eu confirmar aqui, porque se eu não me lembro, tinha um anime que era original desses que eu tinha pulado. Isso mesmo, ele é original, ó. E esse foi um dos motivos que pesou pra eu não pegar esse anime. Porque, como eu falei, anime original é complicado, cara. É muito complicado, mas esse aqui tá com uma nota muito boa. 8, é uma avaliação muito boa. E quem sabe, né? Quem sabe eu volto aí quando eu pegar. Porque sempre que eu... quer dizer, quando eu não pegava 24 animes pra assistir, eu pegava, sei lá, 10, 16 no máximo. Eu sempre, quando eu tava em dia com os animes, eu pegava alguns animes anteriores pra maratonar. E provavelmente eu vou conseguir fazer essa temporada, justamente porque eu peguei menos animes, eu vou pegar só 10. Então, eu vou conseguir assistir, voltar e assistir, inclusive vou até pôr na minha lista aqui. Eu vou conseguir voltar e assistir vários animes que eu não consegui assistir. Então, eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar aproveitar pra ver esses animes aqui que não deu pra ver. Inclusive eu ia pôr até esse aqui, esse aqui eu vou pôr também na minha lista. Eu pretendo voltar e ver esse anime aqui. Aí assim que eu conseguir, eu vou ter uma folga, eu vou pegar e vou ver esses daí. E mais, Mono, esse aqui também não... Esse aqui acho que é um dos poucos que eu não conhecia aqui dessa lista. Porque é tanta coisa que é inevitável a gente acabar deixando passar um anime ou outro, né? E também meu intuito nunca foi ficar 100% sabendo de tudo. Não é esse ponto aqui do canal, nem meu ponto. Mas eu lembro sim, na verdade eu lembro dele. Eu vi quando ele saiu na temporada de junho. E por que eu não peguei esse aqui? Porque comédia e Slice of Life não são os gêneros que mais me agradam. Como eu sempre falo, que eu não gosto muito de comédia. Slice of Life eu até gosto, mas tem que ter um temperinho a mais, sabe, pra mim. E esse aqui, ele meio que é aquele cute girls doing cute things. É tipo aquelas garotas fofas fazendo coisas fofas. E não é o meu tipo de anime favorito, mas eu reconheço a qualidade. Aqui eles destacam isso, né? Ótima direção de animação. Ótima direção e uma animação muito acima da média. E de fato, você percebe aqui que, olha isso aqui. Olha a animação disso aqui pra um anime de Slice of Life. Tipo assim, absurdo. E de fato, é de se reconhecer quando isso acontece. O que mais? Yaiba, Samurai Legend. Esse aqui também eu ouvi falar bastante. Que isso aqui é um clássico, na verdade, né? Esse Yaiba aqui, se eu não tô enganado, como eu falei, eu não sou das antigas, mas ele é um remake, né? Deixa eu ver se eu não tô falando besteira. Ele tem uma adaptação aqui antiga, é isso mesmo, né? É o 1993. E ele teve agora esse remake aqui em 2025, temporada de abril. E eu ouvi falar bastante, porque, como eu falei, eu não sou das antigas, eu não vivi o que aconteceu nessa época aqui, em 93. Eu tava nasci em 94 aí, pra quem não sabe. Então, tem muito anime antigo aí que eu não acompanhei, não assisti. E, de fato, eu precisaria assistir. Tem muita coisa na minha lista aí. Mas eu reconheço que isso aqui é um dos animes que... Aqueles clássicos, sabe? Que o pessoal tava meio que hypado, o pessoal das antigas aí. E, de fato, parece estar muito bem feito. Uma animação muito acima da média em todos os episódios. E é bem interessante, tá? É um anime que, de fato, deve ter sido muito bem feito aí. E com certeza merece estar nessa lista. Cocoon. Arunatsu no Shoujo Tachiori. Esse aqui também não conheço. Pelo menos não por nome. Ah, não, já sei qual que é. Esse aqui é o do... Não é do Miyazaki? Não é do Miyazaki, é do... Não, Cocoon, essa aqui é a música. Cocoon aqui. Michokyo. Não é, eu tava confundindo, mas... Enfim, é um daqueles animes que lembram um pouco aqueles traços do estúdio Ghibli... Que, inclusive, está sendo feito por esse estúdio aqui, ó, Sasayuri, que é um estúdio novo, que foi criado praticamente para fazer esse anime aqui. Não sei se foi criado exclusivamente para fazer esse anime, mas começou com esse anime. E, de fato, os caras mostraram aqui que
É um projeto inspirado e feito em um estúdio fundado por como eu falei, né? Uma ex-Ghibli. Não tem erro, é muito impressionante. De fato, a gente percebe pelos traços, a gente percebe aqui pelo estilo da animação e pela qualidade, né? É interessante demais isso aqui, que você percebe que tá na essência ali dos profissionais. E é um especial de uma... É um filme, né, praticamente. Vale a pena, né? Vale a pena. Vou colocar na minha lista aqui, quando tiver um tempo. Muito legal. Eu tô usando esse vídeo aqui também pra eu conhecer obras que eu não conheci em 2025, ou que eu não dei tanta atenção, pra eu dar uma atenção, né? Vocês perceberam? Eu tô pegando e fazendo essas anotações. Tá quase no fim da lista, tá? Vamos terminar aqui, porque o vídeo tá longo, mas... Enfim, vídeo longo... Vocês sabem, eu não quando o vídeo é pra ser longo, eu não tenho pressa. Eu faço ele na maior tranquilidade. Mashin Souzoden Wataru. Esse aqui também não conheço, pelo menos não me lembro. Eu vou avançando assim porque não pode mostrar cenas, tá? Como vocês sabem, aí no YouTube é bem chato essa questão de copyright. Eu vou ver esse aqui, porque não me lembro dele. De fato, não me lembro, nunca ouvi falar. Ação, aventura, comédia, fantasia, mecha. Mais focado no público infantil. Mas aparentemente, direção e animação em CGI. Um anime infantil impressionantemente sólido. Interessante, tá? Interessante que Sakugou, os caras são tão profissionais no negócio que eles conseguem até acompanhar esse tipo de anime aqui que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Tipo assim, e eles conseguem identificar a qualidade até nesse tipo de anime. É muito impressionante mesmo. Nem sabia que existia, mas interessante saber que ele tá nessa lista. O que mais? Moonrise, destaque técnico, animação e direção. Também não me lembro desse. Deve ter sido um dos que eu deixei passar. Acho que eu sei qual que é. Eu também pulei. Abril de 2025. Ação, aventura, sci-fi. Esse aqui eu acabei pulando também. Mas aqui, segundo eles, é uma das melhores produções de 2025. Interessante, olha, de fato, parece que tá bem bonito mesmo. Mas assim, que tem vários fatores envolvidos aí pra eu decidir se eu vou assistir ou não um anime. E esse aqui, no caso, provavelmente eu não assisti. É da Witch Studio. Interessante. Porque ele foca bastante em CGI, né? E essa parte de robô, inteligência artificial, triângulo amoroso. Não sei. Sinceramente, eu até daria uma chance, mas não com muita prioridade. Então, a avaliação dele não ficou tão boa também, 6.5. De novo, não que isso importe alguma coisa, mas é um indicativo, né? Mas enfim, interessante saber que ele tá bem feito. Licorice Recoil. Esse aqui é um anime que o pessoal gosta bastante, né? Mas eu nunca dei muita bola pra esse anime aqui. Por quê? Porque... eu não sei também por quê. Mas é um anime que eu sei que de fato ele é bem feito. Episódios curtos, mas muito bem feitos. Tá, esse aqui é do A1 também. A1 Studio. Esse aqui provavelmente é o spin-off, né? Cadê? Friends Are Thieves of Time. Porque teve essa aqui, que é a primeira temporada, que eu não assisti, que eu não assistindo. E esse aqui é um especial. ONA de 4 minutos de duração cada episódio. Interessante. Eu vi que tinha lançado alguma coisa de Licorice Recoil aqui em 2005, mas eu nem dei uma atenção. Aí Solo Leveling eu acompanhei. Solo Leveling é uma obra que eu curto bastante também. Eu acho que a adaptação tá sendo muito bem feita. Muito legal. Tá fazendo bastante justiça ao manhwa, né? O mangá coreano. Ótima animação e direção de ação. E é uma história que tem muito potencial, tá? Por mais que tenha muitos haters aí, que muita gente que fala, isso é zoado, Solo Leveling não tem profundidade, não sei o quê. Assim, é o que eu sempre falo, a única coisa que uma obra precisa pra ir bem é ser interessante. Ela não precisa ter profundidade, ela não precisa ser bonita, ela não precisa ter boa escrita, ela só precisa ser interessante. E isso, Solo Leveling é interessante pra maioria das pessoas. Por isso que as pessoas gostam e assistem. E eu curto bastante Solo Leveling, tá? Eu acho que é uma história legal. Não é uma história magnífica, impressionante, mas é uma história legal, interessante, como eu disse. E totalmente justo eu estar aqui nessa lista, tá? Porque Solo Leveling, se eu não me engano, foi um dos animes mais hypados de 2025, né? Vamos ver aqui. 2025 é o anime mais popular, pelo menos aqui de acordo com a Anilist. O anime mais popular de 2025. E, como sempre, popularidade não é sinônimo de nada, né? Não é sinônimo de qualidade. Até porque Sakamoto Days é o segundo mais popular e, tipo assim, Sakamoto Days pra mim foi extremamente mediano em todos os aspectos. É um anime que eu ocupei a primeira temporada, mas resolvi não continuar na segunda. Justamente porque eu não me agradou tanto, não me chamou tanto, não me prendeu tanta atenção. Mas eu reconheço que tem qualidade sim. Mesma coisa Solo Leveling. E, Dandadan é sensacional, eu curto pra caramba Dandadan, eu sou fanboy mesmo de Dandadan. E eu acho que a segunda, não só a segunda temporada, mas a animação, a adaptação toda de Dandadan
tá sendo muito, muito bem feita. Eles estão acertando demais. Demais. Porque, pra quem não sabe, eu acompanho o mangá de Dandadan. E eu sou muito fã do Yukinobu. Ele escreve tão bem, com tanta criatividade, que é muito difícil alguém não ler isso aqui, ler isso aqui e não ficar, sabe, vidrado no que tá lendo. É muito, muito bem feito. Porque, assim, basicamente é o básico bem feito, tá? Dandadan é o básico muito bem feito. Que é uma história... É uma história, tipo, Sessão da Tarde, sabe? Uma história bem, assim, direto ao ponto. Tem um romancezinho adolescente no fundo, que acaba, às vezes, roubando a cena. E a segunda temporada foi, assim, sensacional. Inclusive, tem uma avaliação de 8.4 aqui no Anilist. E eu sou suspeito pra falar. Eu curto pra caramba do Dandadan. E totalmente justo tá nessa lista aqui. Recomendo demais. My Dress Up Darling também é um anime que o pessoal curte bastante. E que tem seus momentos, sim, muito bonitos. Muito, muito legais, muito bem feitos. Direção de animação de alto nível. E, de fato, você percebe que My Dress Up Darling é muito bem feitinho. Não é meu anime favorito, porque, de novo, as pessoas confundem muito com romance, né? Porque, assim, Dress Up Darling não é romance, tá, gente? É um negócio que sempre tem que vir repetir aqui, porque por mais que tenha o gênero romance, é um anime que não foca no romance. O foco de My Dress Up Darling não é no romance. O romance tá no plano de... É mais ou menos que nem Dandadan. Dandadan tem um foco na ação, na aventura, e tem o romance de plano de fundo, que às vezes rouba a cena. É a mesma coisa que acontece em My Dress Up Darling. O foco ali são os cosplays, é o mundo de cosplay, é aquela realidade. E tem um romance no fundo que às vezes rouba a cena. E é isso que acontece. Mas tá tudo bem, tá? Eu acho que é um anime muito bom, de fato. Eu assisti, eu acompanho. E é muito bem feito, muito legal. Aqui o Kaoru Hana, né? The Fragrant Flower Blooms with Dignity. E é muito legal também. Foi um dos melhores animes do ano, sem dúvidas, pra quem curte romance aí. Inclusive ficou aí na minha lista, pra quem não viu, eu vou deixar aí, tem a lista que eu fiz, os top 10 romances de 2025. E esse anime obviamente entrou na lista e, assim, sensacional o que fizeram com essa adaptação também. Você vê que é uma adaptação muito bem feita, de muito respeito. E você vê só essa cena aqui, ó, pra os fãs de One Punch Man ficarem mais tristes aí, ó. Só essa cena aqui já tem mais, é mais bem feita que o anime de One Punch Man terceira temporada toda. Olha isso aqui. Olha esse movimento. Olha esse plano aqui, é absurdo, absurdo. É um negócio que animes de romance geralmente não tem, não necessitam disso, né? Mas mesmo assim os caras entregaram. E é aí que você vê que o negócio é bem feito, quando ele não precisa daquilo, mas mesmo assim ele recebe. Gachiakuta, né? Que eu descobri recentemente que se fala Gachiakuta e não Gachiakuta. Também é um anime com uma produção muito legal. E não é o meu anime favorito, tá? Eu confesso pra vocês que não é o anime que mais me agradou, que tem muitos problemas ali, muitas ressalvas que eu faço com Gachiakuta, ou Gachiakuta, né? Mas de fato é um anime muito bem feito, uma média de 8.1 aqui no Anilist. E o destaque técnico é totalmente merecido, uma direção muito sólida e vários destaques na animação, um projeto muito redondo. Concordo 100%. Por mais que não tenha me agradado como obra, no geral, eu percebo que a qualidade e a dedicação, né, o carinho que os caras colocaram aqui, né, a qualidade técnica é muito, muito boa. E não tem como você falar que é ruim, porque não tem nada, é muito bem feito, muito bom e merece demais isso aqui. Haskell, esse anime aqui da Bunny Girl, né. Eu não acompanho, assisti só a primeira temporada e esse aqui, se eu não me engano, foi não sei qual temporada que foi, mas foi uma temporada completa aqui com 3 episódios. Ficou com uma nota de 8.1. Eu deveria assistir, porque já que eu gosto de romance, né? Eu percebo que tem bastante romance nisso aqui. Mas eu teria que assistir outras coisas antes, né? Por isso que eu acabei não acompanhando. Porque tem filmes no meio. É meio que uma história que é contada ali por vários meios, né? Por isso que eu acabei não acompanhando, porque eu não estava em dia com as outras obras, né? Com os filmes e com tudo. Mas legal, bom saber que tá nessa lista. A direção é ótima e a animação tem seus momentos de destaque. Muito legal. Mais um romance aí entrando para a lista de melhores produções técnicas de 2025. É engraçado, né? Que geralmente o pessoal fala que romance, comédia romântica não é bem produzida, né? Mas sempre tem aí. Não dá pra usar o fato de ser romance ou comédia como desculpa, né? E o Fukashi no Uta também é muito bom. Eu curto pra caramba esse anime, tá? Essa história eu acho muito, muito interessante. Eu amo histórias com vampiros. Sim, eu sou desses. Eu curto história de vampiro. Mas assim, e o Fukashi no Uta, ele eleva isso a um nível absurdo. Porque assim, não é só uma história sobre vampiros. É uma história sobre
se descobrir, sabe? É um carinha que ele tá tentando descobrir a personalidade dele, formar a personalidade dele, descobrir quem ele é. E no meio de tudo isso aí tem vampiros. E é muito legal, tá? É muito absurdo aqui, você vê que a qualidade assim, cada frame disso aqui é uma obra de arte. É muito bem feito, muito bem feito. Como esperado de Itamura, uma das melhores direções de 2025. Eu concordo 100%. Todos os shots desse anime tem ali você percebe que tem uma carga absurda de qualidade, de carinho, de dedicação e de arte. E de arte, que é um negócio que eu sei que às vezes não é tão objetivo assim, mas você percebe que, até pra eu que não sou artista, você percebe que o negócio é arte pura. Isso aqui é arte pura. Merece demais essa nota aqui de 8.4, 8.3. Recomendo demais. Se você curte principalmente romance, história de vampiros, assista Yofukashi no Ta, porque você não vai se arrepender, tá? É muito bom, muito bem feito. E sem dúvida daí foi um dos melhores do ano. A trilha sonora também, absurda, tá? Não tem como falar desse anime sem falar da trilha sonora, porque é Creepy Nuts. Creepy Nuts, pra quem não conhece, os caras que fizeram a abertura de Mashle. Lembra aquela abertura de Mashle que viralizou? E então, Creepy Nuts, só que Creepy Nuts começou fazendo a abertura do Yofukashi no Ta primeira temporada. E pra quem não sabe, tem uma história também de que o autor de Yofukashi no Ta, ele simplesmente se inspirou na música do Creepy Nuts pra fazer o Yofukashi no Ta, não foi o inverso. E aí eles conseguiram chamar depois os caras pra fazer a abertura do anime. Então essa aqui é uma história sensacional também. É uma história à parte, que daria pra fazer um vídeo só falando sobre isso. Mas fica aí a curiosidade pra vocês. O que mais? There's no freaking way I'll be your lover. Hã? Que anime é esse aqui? Eu não conheço. De romance também? Ah, tá. É o anime Yuri lá, né? Eu não curto muito Yuri, particularmente. Mas, de fato, o pessoal tá falando que esse anime tá muito bem feito. Me dá até curiosidade pra assistir. Porque ele foi uma avaliação até que mediana pra mais, 7.6. E é Yuri, né? Yuri, pra quem não sabe, é romance entre garotas. E isso aí é focado mais em protagonistas, em personagens femininas. Então, pra quem curte aí, realmente é uma produção sólida, com bons acertos em animações em certos momentos. Muito legal. Eu vi muito clipe desse anime aqui na internet recentemente, porque, se eu não me engano, ele finalizou recentemente, né? Agora no fim do ano. E, de fato, parece estar muito bem feito mesmo. Ruri no Hoseki, esse aqui é o anime das pedras, né? Esse aqui é muito legal também, o anime das geólogas, que tem muitos shots bonitos, você percebe que tem uma arte muito bem feita também. Direção apurada para o tema e uma animação muito acima da média. Interessante, bom saber que esse anime também ficou aqui nesse ranking, porque é legal quando vê assim uma premissa diferente, né? Uma premissa, por exemplo, de geólogas que estão procurando pedras, é interessante. Arknights é inspirado num jogo, né? Se eu não estou enganado. E também sempre me chamou a atenção, mas por ser inspirado num jogo, meio que eu fiquei meio com o pé atrás, mas interessante, uma direção espetacular para ação e drama, com muitos destaques Sakuga. Muito legal, bom saber que também tá na lista. Que o problema de Arknights também, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que não é tão simples assim. Ou sei lá. Tem um prequel, tem outro prequel. Ixi, Maria, esse aqui é o meu problema com Arknights, é muita coisa. Tudo bem que a maioria disso aqui é só referências a personagens, né? Mas eu acho que esse aqui é o primeiro, né? Esse aqui é o primeiro, aparentemente. Enfim, é um anime que eu assistiria, mas ele é mais focado em garotas, né? Lutando também. É inspirado no jogo, né? O meu problema é esse, que geralmente animes inspirados em jogos são geralmente tipo jogo. E, sei lá, eu posso estar enganado, pode ser que não seja o caso, mas eu tenho esse preconceito. Vocês me digam nos comentários se não é isso, se ele é bom de fato. Paint Stocking. Esse aqui também é um anime que fez bastante sucesso, que eu vi muita gente falando sobre na internet. Tem umas cenas aí bem picantes que os caras colocam aí pra viralizar no X do Twitter. Mas eu ouvi dizer que era muito bem feito mesmo. Um dos projetos mais únicos e bem executados do ano. Em todos os aspectos, a indústria vive demais. É o que eu falo, né? O pessoal tenta falar que anime tá morto, que os animes estão acabando, que não dá mais pra você assistir anime, que é tudo mais do mesmo. Mas é isso aqui, né? A realidade é outra. A realidade é que tem coisas como essa aqui constantemente aparecendo e vão aparecer mais, tá? Vão cada vez mais aparecer mais coisas, cada vez mais aparecer coisas legais, assim, coisas diferentes. E vale a pena dar uma chance. E eu mesmo, a primeira temporada tá na minha lista, pretendo um dia aí assistir. From Bureaucrat to Villainess. Tá, o Isekai do burocrata. Nossa, não sabia que tava nessa lista, me surpreendeu demais agora. Esse aqui, se eu não me engano, caramba, até fechei aqui. Mas esse aqui tá na minha lista também, tô planejando isso aqui, porque eu gosto de Isekai, vocês sabem que eu curto pra caramba Isekai. E eu acabei não conseguindo assistir esse aqui na época.
E eu pretendo assistir sim, tá? Porque é basicamente você cair do burocrata, né? Que reencarna como uma vilã. E é engraçado. A premissa parece engraçada demais. E aparentemente tá com uma produção da hora também. Olha isso. Interessante. Não sabia, bom saber. Nosso diretor corrigiu muito da animação do projeto. E com alguns outros bons animadores fez um anime muito bem animado. Interessante. Mais um motivo aí pra assistir. Provavelmente eu vou assistir ele logo logo. Jigoku Sensei no B. Esse aqui eu acho que eu ouvi falar também, mas não estou lembrado. Vamos ver do que se trata. Provavelmente é remake. Acho que é esse remake aqui. 2025, é isso aí. 6.4, uma avaliação média aí. Ação, comédia, horror, supernatural. Supernatural, né? Sobrenatural. Interessante, bom saber que mais um remake, né? Saindo aqui na lista das melhores produções. Eles estão investindo bastante em remakes ultimamente. O anime tem alguns ótimos animadores de ação e isso é visível em seus clímax. Muito interessante. De novo, não é o meu tipo de anime, não é o tipo que provavelmente eu assistiria, mas é bom saber. City é outro que tá na minha lista também, que sinceramente parece ser uma obra-prima. Só de olhar aqui por essa cena aqui, olha isso, cara. Olha isso, que absurdo. Os traços são absurdos, a arte, tudo. Esse anime fede a obra-prima. Sabe aquele anime que fede a obra-prima? Que você sente cheiro de longe e fala, isso aqui é uma obra-prima? Eu acho que esse anime vai envelhecer bem pra caramba. Eu acho que daqui a uns anos o pessoal vai olhar pra esse anime aqui e vai lembrar ele como uma das melhores coisas que já existiu no mundo das animações, sem exagero, tá? Porque olha a avaliação disso aqui, 8.1. É feito pela KyoAni, Kyoto Animation. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre a Kyoto Animation, tá? Que é um tema muito sensível aí que eu acho muito importante falar. Mas enfim, isso aqui é basicamente do mesmo criador de Nichijou. Pra quem não conhece, Nichijou é uma obra de Slice of Life, né? Comédiazinha que também é muito bem feito. Tá na minha lista aqui pra assistir, eu ainda não consegui. Inclusive, peço desculpas aí pro Denji. Se você estiver assistindo esse vídeo, Denji, que tá na lista aqui de animes pra eu fazer análise e vídeo aqui no canal, que ele acabou mudando, né? Se eu não me engano é Nichijou, agora ele quer. E eu ainda vou assistir, tá? Eu quero assistir Nichijou e City, porque City parece ser muito bom mesmo, tá? Muito legal. Com certeza estaria na lista, porque de fato, esse anime aqui parece absurdo. Takopi também é um anime que tá na minha lista que eu não consegui assistir ainda, mas que eu sei que tem muita qualidade. Viralizou quando lançou, e todo mundo falou desse anime, todo mundo falou bem. Teve polêmicas aí envolvendo ele, mas isso não importa, não vem tanto ao caso, né? O que importa é que, de fato, parece uma produção absurdamente boa. Incrível em todos os aspectos, um dos melhores do ano, com certeza, e também tá na minha lista. É o que eu falo, geralmente eu costumo tentar guardar o melhor pro final, sabe? Eu sou daqueles que guardam o melhor pro final, então agora nessa temporada eu vou aproveitar que eu peguei poucos animes e eu vou vir reassistindo, né? Reassistindo tudo que eu acabei deixando pra trás. E mais, o verão que Hikaru morreu. Esse aqui eu confesso que é um anime que não me chamou muita atenção quando eu vi que ia estrear, mas que o pessoal, todo mundo tá falando bem, e aquele tipo de anime que... É aquele negócio, né? Quando todo mundo começa a falar bem, começa a estranhar, você fala, porra, se todo mundo tá falando bem, alguma coisa aí tem, né? A direção é muito boa e a animação entrega os momentos mais importantes, de forma muito impactante. E quem sabe, né? Quem sabe eu também aproveito pra dar uma chance. Demon Slayer, o Infinite Castle, também não tinha como não falar, né? Eu não assisti ainda, eu acompanho o anime de Kimetsu, mas eu não consegui ver esse filme no cinema. E como eu não consegui ver no cinema, eu acabei deixando pra depois que ele saísse oficialmente e tal. Eu nem sei se já saiu oficialmente, tá? Eu ainda preciso ver. Mas eu tenho certeza absoluta que isso aqui também é absurdo de bom. O melhor produtor de Kimetsu é um filme que realmente busca ser um filme e que faz ter muitos acertos em todos os aspectos. Então, eu ouvi algumas críticas a esse filme. Inclusive, até vale a pena fazer um review depois. Né? Depois que eu assisti o filme, eu pretendo falar sobre isso. Mas eu vi críticas dizendo que ele não parecia ser... Não tinha muita estrutura de filme. Parecia vários episódios juntos ali. Mas, enfim. Pode ter sido só críticas vazias. Mas eu tenho certeza que, independente disso, é uma produção muito bem feita. Muito boa. Lupin the Third. É outro anime também que é bem famoso aí, bem conhecido. Tem muitos fãs no mundo todo. E que teve essa... Eu não sei se foi, na verdade, uma nova temporada ou se foi um especial. Me parece que foi um especial. Deixa eu só confirmar aqui pra não falar besteira. Foi de 2025, né? Acho que foi esse aqui. Fujimi no Ketsuzoku. Não, é o Zenigata Dofutari no Lupin. Ô, louco. Esse aqui, ó. É um prequel. Foi um especial de 1 hora.
Mas legal, bom saber que ainda assim continua entregando e bom pros fãs, né? Bom pros fãs de longa data, que eu sei que tem muitos por aí. Koike e Lupin tem uma sinergia sobrenatural, nunca ficaria ruim. Animação e direção de alto nível, legal. Spy Family 3, Spy Family tá na minha lista também. Eu tava acompanhando esse anime, mas eu não consegui acompanhar a terceira temporada, mas pretendo voltar pra assistir, porque Spy Family é uma obra que eu confesso que não é o meu tipo favorito de obra, porque foca muito na comédia. Eu acho que, na minha opinião, seria mais interessante se focasse um pouco mais no romance principal ali do Lloyd com a Yor, mas isso não muda o fato de que é uma obra muito legal, muito bem feita. E eu reconheço demais a qualidade dessa obra aqui, tá? Então eu pretendo sim assistir a terceira temporada. Trocou de diretor, mas segue sendo bem competente em animação e direção. Bom saber. Vou continuar assistindo. My Hero Academia, Final Season, eu terminei de assistir também. Ficou muito legal. Muito bem feito, tá? Eu acho que é o final digno que My Hero Academia merece. Como eu já falei, no caso de Vigilantes, Vigilantes pra mim é o que My Hero Academia deveria ter focado, deveria ter sido, mas a realidade não é o que a gente quer, né? Não é sempre o que a gente quer, o que a gente busca. E eu acho que pelo que se propôs, My Hero Academia conseguiu entregar bem do começo ao fim. Uma produção muito sólida, uma direção muito emocionante e vários destaques na animação. De fato, teve muitos destaques aí. E vai ter um especial, né? Vai ter um capítulo extra, né? Que vai adaptar... É um episódio extra que vai adaptar aquele capítulo extra, né? Que o Horikoshi fez. Então eu tô esperando também pra assistir esse episódio extra aí, que vai ser bem legal, com certeza. Sanda foi uma das maiores surpresas também dessa temporada agora de outubro. Que, pra quem não sabe, acabou agora a temporada de outubro, né? Mas Sanda eu já tinha falado lá atrás, tá? Primeiro episódio que eu assisti de Sanda eu já tinha falado que esse anime ia ser bom. Porque assim, ficou com uma média de 7.5, mas eu acho que ele é um anime que ele merece... Ele merece, tá? Todos os elogios que você puder dar pra esse anime, ele merece. Porque além de ser uma produção muito bem feita, a escrita dele é muito boa. As temáticas que ele aborda são muito delicadas, muito importantes. Ele aborda, assim, o crescimento, né? O que é ser criança e o que é crescer, o que é virar um adulto. É muito legal, muito interessante, tá? Em todos os aspectos. Eu recomendo demais Sanda. Infelizmente, essa obra ela acabou sendo ofuscada porque ela não tava aqui no Brasil. Ela tá, na verdade, pela Amazon Prime. Ela não tava na Crunchyroll, mas só por isso, só por estar na Amazon Prime, já acabou sendo um pouco menos popular do que poderia ter sido. E, sinceramente, se você quer assistir um anime diferente, com uma pegada fora do convencional, Sanda é um anime certo pra isso, cara. É um anime que você provavelmente não vai se arrepender. Ele é bem feito em todos os aspectos, tá? É uma direção muito expressiva e vários destaques na animação. E a escrita, eu garanto pra vocês que a escrita também é bem legal. To no Yugure, esse aqui foi um anime que me decepcionou um pouco, tá? Porque é um original, como eu sempre falo, o anime original é complicado. E eu tenho sim um preconceito com o anime original. Mas esse aqui me decepcionou especialmente porque eu meio que fui com a expectativa errada pra cima dele, tá? Eu confesso que boa parte foi culpa minha. Ele ficou com uma avaliação aqui bem mediana pra baixo, 6.3 no Anilist. É um anime sobre ação, drama, romance, sci-fi. Mas enfim, no resumo da ópera, por que me decepcionou? Porque, primeiro, a premissa dele Ele não é que ele mente pra você, mas a premissa dele não reflete o que ele é de verdade, sabe? Primeiro que ele promete pra você uma coisa e entrega outra. Isso já trai um pouco aí a confiança da audiência. E segundo que, mesmo sendo bem feito aqui, que eu concordo, tá? Visualmente, tecnicamente ele é bem feito. Embora tenha suas limitações, o projeto original consegue entregar destaque em animação, em direção à animação. Em algumas cenas, tá? Isso aqui eu tendo a discordar um pouco, porque não é o anime todo que se mantém nesse nível. Tem muitas cenas bem abaixo. O que é legal é a arte, a qualidade da arte, o visual se mantém, isso é legal, ele é bem bonito. Mas é o que eu falo, porque pega mais pra mim a questão de storytelling. E pra mim o storytelling desse anime foi péssimo, tá? Você pode simplesmente pegar o final dele e descartar completamente tudo que vem antes, pular direto pro final. Aquele negócio que não tem nexo causal entre os acontecimentos e a finalização, sabe? É um problema ali básico de escrita criativa, mas que infelizmente aconteceu nesse anime aqui. E eu não tô falando isso também pra falar que eu sou superior em nada, pelo amor de Deus, longe de mim, tá? Eu não sou ninguém pra falar isso aqui. Eu só tô falando pela experiência que eu tenho, tanto escrevendo como consumindo obras. E a minha opinião, tá? Minha opinião é essa. Minha opinião é que esse anime, ele envolve também muita politicagem, é um negócio que eu não curto muito, tá? Eu sou um ser apolítico, eu detesto política, eu detesto temas políticos, e isso aqui envolve muita política. Muito demais pro meu gosto. E, enfim, como produção, aqui estão certos, tá? Uma produção técnica bem legal, mas questão de storytelling, escrita criativa e como obra no geral, não curti muito, tá?
Rama-Meio Remake é outro que eu queria assistir, porque eu não assisti o Rama-Meio original inteiro. Eu assistia só quando passava na TV alguns episódios soltos. Mas muito legal, muito bom saber que o remake também tá... Outro remake aí entregando, né? Que legal. Vários remakes com qualidade que a gente tá tendo ultimamente. Ótima direção pra comédia e ação. Pretendo ainda voltar pra assistir. Yano-kun, caramba, que surpresa ter esse anime aqui, cara. Esse anime aqui também me surpreendeu bastante. Yano-kun é um anime de romance, comédia romântica que ele é muito bonito, e não só no sentido da escrita, mas no visual também, tá? Ele é muito bem feito. Tem uma média 7.2 aí no Anilist. E ele me pegou um pouco na premissa, porque eu quase pulei esse anime. Eu já falei aqui no canal antes que eu quase pulei porque ele aparenta ser um anime de drama, uma história de drama, mas não tem nada a ver, tá? Não é uma história de drama. Tem até alguns dramas ali, mas o foco não é no drama, o foco é muito mais na comédia e no romance. Então vocês podem assistir sem medo, tá? Você vê que o traço dele é muito simples e muito bem feito, tá? Muito bonito. Ele é um anime consistente, ele se mantém consistente durante a temporada inteira. Tem muitos momentos legais, muitos momentos emocionantes, temas importantes ali. Importantes assim, né? Delicados, que são abordados de forma legal, são bem abordados. E eu recomendo demais, tá? Principalmente pra quem curte romance. E é um romance, assim, é um anime que é muito bem feito tecnicamente. Uma ótima direção pra comédia de romance. De fato, é muito bom mesmo. Inclusive, também saiu lá no meu vídeo dos top 10 animes de 2005, já dando spoiler pra vocês aí. Gnósia também eu ouvi falar bastante. E falaram que ele tá mesmo bem feito. E é um anime basicamente que fala sobre... como é que é? Jogos... Aqueles jogos lá que... Jogos tipo Battle Royale, um negócio assim, né? Também tá na minha lista. E ele tá ainda... Ele vai ter segundo cour, não sabia disso, tá? Não sabia que ia ter segundo cour. Ou ele ainda não finalizou. Bom, aparentemente... Já pra ter finalizado, né? 3 episódios. Então, ao que tudo indica, vai ter o segundo cour aí nessa temporada agora de janeiro. Bom, não sei, vamos ver, né? Quem sabe eu pego pra acompanhar também, vai ser mais um, né? Vai ser 12 animes. Não sei, vamos ver. Chainsaw Man, tá? Isso aqui, pra quem não sabe, eu já fiz vídeo aqui no canal quando eu assisti o filme. Olha, sinceramente, caras, eu não sei. Boom de Sakuga, exatamente, é isso aí, cara. É um filme que... Difícil de descrever em palavras, tá? Infelizmente, se você não assistir isso aqui no cinema, você não vai ter a mesma experiência de quem assistiu no cinema, tá? Infelizmente. Mas, assim, de qualquer forma, mesmo que não for no cinema, assista esse filme, porque você não vai se arrepender. Mesmo que você tenha preconceito com Chainsaw Man, que você não curta muito a premissa, assiste a primeira temporada, ela é curtinha, 12 episódios lá. Sabe, eu garanto que você não vai se arrepender, porque, assim, é muito bem feito, tá? O filme é muito bem feito. E pra mim foi uma das minhas coisas favoritas esse ano, se não foi a minha obra favorita. Porque Chainsaw Man é uma das minhas obras favoritas, tá? Eu não escondo isso, sou fanboy mesmo de Chainsaw Man. E simplesmente foi o ano de Chainsaw Man. Até agora, só vitórias. 100 Meters. O último da lista. Esse aqui eu também já tinha ouvido falar. Se eu não me engano, é do mesmo autor de... Cadê? Original Creator. É uma obra aqui de... de Orb. Nossa, isso aqui é... Eu preciso assistir esse anime, tá? Eu sei que esse aqui é um dos melhores animes de 2024. Se não for o melhor anime de 2024. E eu propositalmente deixei pra ver depois. E acabei postergando demais. Mas eu vou assistir esse ano. Sem falta eu vou assistir esse anime, porque... esse anime aqui, pelo que eu vi dele, ele é absurdo, tá? É absurdo. E é do mesmo autor desse anime, fez esse aqui, que é o 100 Meters, né? Hyakuemon. E eu não sabia, tá? Que ele tava com esse destaque todo. Eu já tinha visto essa cena aqui, que é uma cena bem icônica que fizeram dele, né? Mostrar na internet da corrida. Mas legal, bom saber, interessante. Quem sabe aí dou uma chance também, aproveita que eu vou assistir. É um filme, né? 1h e pouco. Vou pôr na minha lista aqui porque de fato parece ser bem legal mesmo. Mas enfim, esse aqui foi a lista da Sakuga dos melhores animes de 2025 na questão de produção, animação, direção, staff, né? Eu dei minha opinião, mas eu quero saber a opinião de vocês também. O que vocês acham desses animes, dessa lista? De algum anime específico que apareceu aqui, ou de um anime que não apareceu, mas que você acha que deveria ter aparecido? Diga aí nos comentários, deixa a opinião de vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, também não esquece de se inscrever no canal, deixar seu gostei e considere virar membro para apoiar ainda mais o trabalho aqui do canal financeiramente. Você vai receber todos os vídeos antecipados e vídeos exclusivos que eu tô voltando a fazer para os membros semanalmente. Muito obrigado mesmo. Agora que eu tô vendo que tá batendo 1 hora de vídeo aqui, meu Deus. Eu acho que esse é o vídeo mais longo que eu já fiz até hoje, mas merece, tá? Eu acho que esse tema aqui merece demais atenção. Principalmente quando é um trabalho bem feito, assim como é o da Sakuga One. Eles, de fato, você percebe que eles
assistiram essas obras, que eles fizeram uma análise aprofundada das obras e que eles falaram aqui sobre coisas. Por mais que seja uma análise mais enxuta, muitos deles têm threads aqui, tem posts mais caramba, fugiu a palavra. In-depth, né? Mais aprofundado sobre os temas. Então, não tinha como não se alongar nesse vídeo, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, assiste outro vídeo aqui que muito provavelmente vocês vão gostar também.